Estamos aqui hoje com um convidado especial, que é o Cleiton Carvalho, engenheiro mecânico de uma grande empresa de alumínio, do setor de alumínio, para falar um pouquinho sobre a trajetória dele, falar um pouquinho sobre tecnologia. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigado Beleza. pelo convite. Show de bola. Fala um pouquinho sobre sua trajetória aí nesse mundo da mecânica, nesse mundo industrial e no mundo da manutenção. Né? Bom dia, Isaac. Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, nesse evento muito importante, por sinal. Minha trajetória, eu tenho, completando esse ano, 20 anos de experiência, né, dentro da área de inspeção, especificamente. Comecei minha carreira como estagiário técnico, fazendo muita coleta de vibração em campo, né, e ao longo do tempo a gente vem se desenvolvendo, crescendo, né, começa a subir de nível, aprofundando nos estudos, nas capacitações, e hoje eu estou como engenheiro mecânico, ainda na área da inspeção, né? Então, eu vi ali de 20 anos para cá o quão nós evoluímos em termos de tecnologias preditivas, né? O que nós utilizávamos lá no passado, o que nós utilizamos hoje, nós estamos numa evolução muito grande. Ah, bacana, bacana. Em termos de tecnologias preditivas, você colocou aí pra gente, quais são as principais tecnologias que você trabalha hoje ou trabalhou no passado? O que você destaca pra gente? Eu sou da época do IRD, né? Meu primeiro coletor que eu peguei na minha mão foi o IRD, né? Então, lá do início, né? Da época dos coletores transportáveis, né? Exato. Não podia falar nem que era portátil. Transportável, exato. Então, a gente vê que tem a parte de análise de vibração, que nós evoluímos bastante, né? E hoje nós estamos muito na era do online, né? De monitoramento. A gente tem lá na nossa empresa o CMA, o Centro de Monitoramento Online, que roda praticamente 24 horas fazendo as análises constantes nos nossos equipamentos para gerar uma grande confiabilidade para a nossa fábrica, né? E temos aqueles meio que pontuais, como por exemplo a tecnologia da câmera de amplificação de movimento, o RDI, que consegue abrir os nossos olhos, né, para aquilo que a gente não enxerga, né? Então, é um ponto que nós estamos evoluindo muito, desde a parte de termografia, que é meio convencional também, análise de óleo, análise online de óleo e também a parte de captura de imagem acústicas para detecção de vazamentos. Também nós aplicamos na nossa empresa. Então, todo dia surgem novidades, todo dia a gente tem que estar ali se atualizando do que vem surgindo no mercado para a gente aplicar no nosso dia a dia. E é justamente num evento como esse que nós estamos participando que a gente enxerga essas novidades, né? E esse trabalho que eu apresentei agora há pouco sobre a câmera RDI foi num evento desse, que foi a primeira vez que eu vi ele. E eu me interessei. Que legal. Então, que legal. foi num evento desse que a gente enxerga, vê as possibilidades e a gente pensa, eu quero isso para mim também. E a gente começa a buscar Isso é bom. esse avanço, né? Eu acho que é uma oportunidade interessante que a gente tem dentro da Preditiva, de trabalhar com diversos tipos de tecnologias diferentes, né? Isso. Às vezes você acha que você vai começar na Preditiva para trabalhar com vibração e vai ficar somente com vibração. Mas aí quando você mergulha no mundo da Preditiva, começa a fazer análise, você vê, aqui a vibração eu posso correlacionar com a análise de óleo, eu posso correlacionar com a parte termográfica, eu posso fazer uma análise de parâmetros elétricos de motores, então você acaba abrindo o leque, né? Sim. Isso é bem interessante, que abre muito a cabeça nossa, né? A gente às vezes fica muito fechado, não vou trabalhar com uma tecnologia específica, mas a Preditiva te obriga a abrir esse leque, né? E quanto mais você trabalha com isso, você mais abre esse leque, né? Por exemplo, o trabalho que nós apresentamos, normalmente, o que você faz associação de termografia com análise de vibração, análise de óleo com uma análise de vibração, mas quando você vê como é que eu vou aplicar vibração em um tanque, né? Então, quando você começa a enxergar todas essas técnicas, você consegue associar, eu tenho um tanque, né? Ele está vibrando, eu posso aplicar a tecnologia tal. Então, você consegue abrir um pouco esse leque, né? Esse ponto é bem interessante que você tocou. Normalmente, quando a gente fala de preditiva, a gente foca muito na parte de equipamentos rotativos, né? Equipamentos dinâmicos, que é o foco principal da preditiva. Mas hoje no evento você trouxe para a gente uma apresentação em que você aplicou uma técnica nova de análise de vibração, que foi o Motion Amplification,
e em um equipamento que não é corriqueiro se fazer análise de vibração, que foi um tanque, né? Que é um equipamento estático. Então fala um pouquinho para a gente aí, um pouco dessa técnica, do que é o Motion Amplification e como que veio essa associação para que você pudesse aplicar no equipamento estático. Sim. A gente, com um pouco de conhecimento que tem na área de vibração, né, você consegue ter ali os nossos principais parâmetros, né? Amplitude, frequência, né? E você, quando se deparou com um tanque que estava apresentando um problema de vazamento com recorrência, né? Você tem que abrir um pouco sua mente, né? Cara, o que está fazendo esse vazamento acontecer várias vezes, né? No caso, 2 oportunidades que nós tivemos. Então você começa a ver o que você tem na mão hoje, né? Então a gente viu, nós temos um probleminha aqui que eu consegui detectar na minha expressão visual, que parece que esse tanque está vibrando. Quando você vai vibrando, você, se eu tenho vibração, eu posso capturar ela de alguma forma, seja pelo sensor, um acelerômetro, ou com a aplicação da câmera, né? Você tem uma frequência ali já atuando. Aí você começa ali a misturar tudo ali, vibração, tanque, vazamento, trinca, numa coisa só, né? Então, foi muito interessante esse trabalho, porque é justamente isso, você buscou uma técnica de análise de vibração para resolver um problema de um equipamento estático que, teoricamente, não vibraria. Deveria ser estático. Deveria ser estático, né? E a frequência, então, a gente conseguiu capturar a frequência que aquele tanque estava vibrando. Onde que se pensa, cara, eu vou saber qual é a frequência de vibração de tanque? Não consegue pensar nisso num pensamento normal. Qual a frequência de falha, né? Qual a frequência de falha? Qual a frequência de falha? Então a gente conseguiu capturar a frequência de 5 Hz, uma frequência baixa, capturando pela câmera, né? Então, muito interessante. Legal. E a tecnologia Motion Amplification, né? É uma tecnologia que veio aí, surgiu em 2016, no Brasil em 2017, e o enfoque dela para equipamentos estáticos é bem interessante. E quando a gente pensa em vibração com acelerômetro, a gente tem uma dificuldade muito grande. Você tem que colocar o acelerômetro naquele ponto para fazer a medição. Vários, e aquela vibração, o acelerômetro é aquele ponto, né? Exatamente. Você tem que fazer várias para saber o todo, né? Isso. Com a tecnologia Motion Amplification, você trabalha com câmeras de vídeo, né? Então você faz a filmagem, você mede seu tanque como um todo. Imagina um tanque desse que você mediu, colocasse acelerômetro ali de cima e embaixo, montando andaime para colocar acelerômetro, né? Então, com a filmagem, você conseguiu ver... O trabalho de um mês se resume em um trabalho que pode ser de 1 segundo, 10 segundos de coleta. Uma filmagem de 5 segundos vai te resultar, exatamente. Isso que é interessante nessa tecnologia, né? Bacana. Agora, outro ponto interessante que você comentou, que foi num evento como esse aqui da Vitec, que você viu pela primeira vez a tecnologia e se inteirou da possibilidade de conseguir fazer medições de vibração com filmagem. Como que você vê esses eventos? O que representa para você esses encontros, essa troca de informação que a gente tem aqui? Muito importante, importantíssimo. Como eu falei, se você olhar 20 anos atrás, o que era preditivo, o que era tecnologia preditiva, eu quando entrei 20 anos atrás eu só conhecia IRD. E aí você vê a evolução. Principalmente agora no nosso mundo tecnológico, nós estamos vivendo, presenciando, né, esse momento. A evolução tecnológica é muito rápida. Hoje você tem a inteligência artificial atuando, né? Então você tem que estar o tempo todo ali buscando se informar do que está surgindo do mercado. E isso aqui é uma forma bem abreviada de você ter conhecimento dessas tecnologias que estão surgindo, o que elas são capazes de te mostrar, de te oferecer, né? Então, quando você tem o conhecimento, isso aqui eu posso aplicar. Se eu tivesse essa tecnologia há um tempo atrás, naquele meu problema ali atrás, conseguiria resolver esse problema muito fácil, né? E foi o que aconteceu. Por exemplo, como eu falei, eu tinha contato ali com o ODS convencional, né? Que você tem que montar aquele modelo matemático, configurar os pontos de coleta, quantos pontos. Eu vi o quanto trabalhoso é aquele processo, né? De se obter uma imagem simples, às vezes limitada. E aí quando você vê uma filmagem de uma câmera com amplificação de movimento, questão feita de 10 segundos, eu quero isso para mim. Eu quero deixar de ter esse meu trabalho grande de ter ali e viver essa rapidez de diagnóstico, né? Essa facilidade de diagnóstico. Bacana. Então, para a gente já finalizar, pensando nesse mundo assim que hoje está cada vez mais rápido, tecnologia se desenvolvendo, novas informações, a inteligência artificial aí explodindo para todo lado, qual o recado que você deixa para o profissional de manutenção, aquele que está começando agora e que quer entrar nessa área?
Qual o conselho de uma pessoa aí com 20 anos de experiência na área pode deixar para essa geração mais nova? É buscar atualização constante, sabe? Constante. Se ver trabalhos como esse que eu apresentei, buscar informações de coisas novas que estão surgindo no mercado, não esperar chegar até você ir atrás. Esse que é o diferencial. Se você esperar o que vai aparecer para você daqui a um ano, você pode buscar, você buscando pode ser questão de semana, né? Então, você busca, se informa daquela tecnologia e você buscando e vendo a sua aplicabilidade no seu dia a dia, você vai buscar isso, você vai se aprimorar, né? Então, acho que esse que é o conselho principal. Sim. Busque sempre se atualizar. É bom, essa busca ativa, né? Você correr atrás, não esperar chegar. E o evento da Vitec, ele acaba sendo esse concentrador, né, de informação, a forma rápida de você ver o que está sendo aplicado no Brasil todo e essas tecnologias no mundo. E você também sai daquela sua bolha, né, digamos assim, né? O mercado de trabalho, você não trabalha só numa empresa pelo resto da vida. Há quem consiga fazer isso, né? Mas quando você começa a ver trabalhos de outros colegas, de outras empresas, aplicando em coisas diferentes, né, no seu dia a dia, equipamento diferente que você não tem na sua fábrica ali, você tendo esse conhecimento, você amplia um pouco mais o leque, né, de aplicabilidade, né? Então você consegue enxergar um pouco além do que tem ali na sua bolha, né? Então é interessante esse momento que um evento como esse mostra isso para você, né? Muito bacana. Então, pessoal, falei hoje com o Cleiton. Muito obrigado, Cleiton, pelo compartilhamento de experiências, por passar isso para a gente. E ficamos à disposição para no futuro estarmos de volta aqui, batendo um papo novamente sobre outros tipos de trabalho. Temos vários. Selecionei um entre vários, né? Temos outros aí, aplicado em equipamento estático também. Legal. Muito bom. Voltarei. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. No nosso 28º Encontro Vitec de Tecnologias Preditivas. Então não deixe de nos seguir nas redes sociais para receber sempre conteúdos como esse. E se você quiser deixar sua opinião, deixar alguma pergunta, fazer algum comentário, alguma reflexão sobre o que a gente falou aqui, não deixe de colocar nos comentários para que a gente possa continuar esse bate-papo. Muito obrigado a todos. Obrigado.